De janeiro, começa a demolição das casas em áreas de risco. Em Santa Catarina, 31 cidades decretaram estado de emergência por causa das chuvas. No dia seguinte a uma das fortes chuvas já registradas em São Paulo, sobraram lama e destruição nos bairros atingidos. ONG internacional que avalia violações de direitos humanos acusa o Brasil de manter tortura dentro das cadeias. Cresce a polêmica em torno da decisão do governo de levar adiante a Comissão da Verdade para investigar a conduta de agentes do Estado durante o regime militar. Outra polêmica gira em torno da proposta de punir o pequeno traficante com pena alternativa, como queria o ex-secretário nacional de Políticas sobre Drogas. Pesquisa mostra que o brasileiro não quer perder tempo e procura os meios de transporte mais rápidos, mesmo que não sejam os mais seguros. Brasil investe 21 bilhões de reais em pesquisa científica, mas carece de projetos que beneficiem toda a sociedade. Reflexo de um motorista no Canadá consegue evitar a colisão com um caminhão que invadiu a pista contrária. Gols do Campeonato Paulista, mesmo sem Neymar, que está na seleção sub-20, o Santos segue imbatível e é o líder do Paulistão. Participam desta edição do Jornal da Cultura o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eugênio Butti, e o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. O Brasil continua se surpreendendo com as tempestades de janeiro. Depois da região serrana do Rio de Janeiro, as chuvas castigam vários outros estados. Em Santa Catarina, 16 mil pessoas estão desabrigadas. O temporal veio forte na madrugada de sábado, provocou mortes e destruição. Em Santa Catarina, 2 comunidades estão isoladas desde sábado na região do Vale do Itajaí por conta das chuvas que atingem o estado. 32 cidades já decretaram situação de emergência. Mais de 770 mil pessoas foram afetadas. 5 pessoas morreram depois de serem arrastadas pelas enxurradas. Em Fortaleza, teve tempestade hoje de manhã. Meteorologistas dizem que já choveu 5 vezes mais do que era esperado para um janeiro na capital cearense. Em Natal, um trecho da BR-101 caiu por causa da tempestade de ontem à noite. Hoje de manhã, a rodovia foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Na região serrana do Rio de Janeiro, começaram hoje as demolições das primeiras casas condenadas em Nova Friburgo. Até agora, já foram registradas 810 mortes. Mais de 400 pessoas estão desaparecidas. Enquanto a maior parte do Brasil sofre com as enchentes, o Rio Grande do Sul tem uma situação inversa. 13 municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da seca. No Rio Grande do Sul, não chove desde dezembro. Em Candiota, cidade de pecuária leiteira, a última vez que choveu foi em outubro. O temporal de ontem, em São Paulo, deixou muitas ruas alagadas e vários bairros sem energia elétrica. 2 pessoas morreram. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a intensidade da chuva deste domingo supera a que atingiu a região serrana do Rio no início do mês. Lama, muito lixo e árvores caídas. Esse foi o resultado do temporal de ontem à noite que fez o rio Tietê transbordar. Em toda a cidade, foram registrados mais de 30 pontos de alagamento. De acordo com os meteorologistas, o calor e a umidade provocaram a tempestade. Ontem, foi registrada a maior temperatura do ano na capital paulista, 32,3 graus. Em 3 horas, a chuva deixou ruas alagadas, pessoas e carros ilhados. 53 bairros ficaram sem energia elétrica. Hoje pela manhã, foi possível ver os estragos. Nas ruas, muita lama e lixo espalhados. Segundo a prefeitura, 2.500 homens trabalham desde a madrugada num mutirão para a remoção de árvores, limpeza e liberação de vias. Só esse ano, 211 árvores tombaram, em média, 9 por dia. No cemitério Chora Menino, na Zona Norte, 2 árvores caíram sobre o muro que desabou. Segundo a CT, as chuvas já danificaram desde sábado 602 semáforos da capital. O prejuízo foi grande nesta distribuidora de livros.
É a segunda vez que a cena se repete este ano e a dona Lia já pensa em mudar de ponto. Daqui nós vamos sair, não dá para ficar mais aqui. Tem que ser um lugar mais alto. Dona Ana Maria passou a manhã tirando a lama de casa. A água atingiu 1 metro de altura e a família teve que se abrigar no andar de cima. Não pude sair, né? Foi isolada no andar de cima? Andar de cima, fazer o quê? Agora o pessoal que mora do lado ali não pode nem entrar nem sair, não. Dona Mara ficou isolada dentro do bar. Ela já se acostumou com essa situação e deixa pronta uma cama improvisada toda vez que chove forte. Quando eu vejo que tá cheio aqui, eu fico aqui em cima e trago um dedrão, um travesseiro. Quando abaixar a água, daí eu durmo. Se não abaixar, fica acordada. Desde o início de janeiro, já choveu 389 milímetros na capital paulista. O volume de água supera em 62,7% o esperado para todo o mês. E segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, este é o segundo janeiro mais chuvoso dos últimos 77 anos. O recorde de janeiro de 2010 é de 461 milímetros. Há uma semana para terminar o mês, faltam 72 milímetros para esse janeiro ser o mais chuvoso da história da maior cidade do país. Eu já perdi minha juventude aqui, já tô velha com 53 anos, já tô cansada. Não muda, não muda. Quando vai mudar isso? Olha, é tanto prejuízo emocional, da saúde, das mortes, sobretudo. Existe alguma maneira de ressarcir essas pessoas do ponto de vista material, que é o que fica, que sobra? Claro que sim. Eu acho, com todo respeito, que os procuradores de justiça no Estado e o Procurador-Geral de Justiça Federal estão dormindo no ponto, porque não dá para ficar culpando São Pedro, ou então as vítimas. A pergunta da senhora, quando é que vai mudar? Não muda. Essas tragédias são previsíveis e muitos dos danos são evitáveis. Agora, essas vítimas, essas mortes, mais de 800 mortes no Rio de Janeiro, vão só receber solidariedade do governo? Não, as famílias têm que ter indenização. Então, eu acho que está na hora de romper esse ciclo da impunidade. Mas qual que seria o caminho? Você responsabiliza, sei lá, a prefeitura? Entrar com as ações. Eu acho que as famílias deviam ser orientadas pelos serviços públicos a entrarem com ações. É gente muito humilde, que nem sabe que tem direito a alguma coisa. Agora, por parte do governo, é preciso haver investigações transparentes para apurar as responsabilidades. Não dá. Eu vi um governador do estado, fora de São Paulo, dizendo o problema é a ocupação ilegal das encostas. Eu disse, bom, e quem é responsável? São os prefeitos corruptos, os prefeitos populistas das pequenas cidades que não têm planos de habitação popular. Ou não implementam, ou não implementam, ou desviam o dinheiro e deixam a população morar nas encostas. Eu acho que tudo deve ser dito, menos culpar as vítimas delas terem ido morar naquele lugar. Olha, depois da chuva é hora da reconstrução. A cidade de Franco da Rocha, que fica a meia hora aqui de São Paulo, passou por maus momentos há poucos dias. Além do temporal, a Sabesp teve que abrir as comportas da represa para evitar uma tragédia ainda maior. Resultado, a água invadiu o centro da cidade, destruiu órgãos públicos e danificou documentos importantes. Carlos trabalha no Fórum de Franco da Rocha há 37 anos. Ele estava aqui em 25 de janeiro de 1987, quando aconteceu a pior enchente vivida pelo município. Chegou a entrar 1,40 m aqui de água dentro do cartório, aqui, estragou tudo. Dessa vez? Uns 80 centímetros. 24 anos depois, ele viu a história se repetir. A enchente que destruiu casas, prédios comerciais e órgãos públicos deixou a cidade embaixo d'água por 5 dias. Hoje, o salão do júri do Fórum se transformou em um grande varal. Esses papéis fazem parte de cerca de 3.500 processos. Está sendo feita a desinfecção de todos. Depois, segundo o pessoal do tribunal, vão ser xerocopiados e arquivados para simples consulta e confrontamento com aquela xerocópia que vai ficar no cartório. Por conta dos estragos, o atendimento ao público e os prazos processuais estão suspensos. Nós estamos trabalhando internamente para colocar tudo em ordem. Situação idêntica vive a Câmara de Vereadores, onde os funcionários lutam para salvar
o que é possível. Esta mureta de mais ou menos 50 centímetros foi construída há cerca de 6 anos aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Franco da Rocha, porque todo ano, na época das chuvas, a cidade alaga. O problema é que desta vez a água chegou a 1,70 m, mais ou menos a minha altura, destruindo parte da memória da cidade. O atendimento ao público é feito no plenário, porque os gabinetes foram destruídos. Funcionários trabalham para refazer a parte elétrica e hidráulica do prédio. Vida normal por aqui, promete o presidente da casa, só quando acabar o recesso. Dia 1º está tudo normal, nós temos sessão já no dia 3, né? Que já volta todos os vereadores do recesso e vamos continuar, a vida vai continuar. Olha, a Sabesp, que é responsável pela represa Paiva Castro, disse em nota que está ajudando na reconstrução de prédios públicos em Franco da Rocha. A estatal e autoridades municipais fizeram um acordo para normalizar os serviços essenciais da cidade. A Sabesp cedeu pessoal para limpeza e obras em prédios públicos. Além disso, vai doar equipamentos de informática, telefonia, mobiliário em geral, para o município. Quer dizer, essa é um pouco da responsabilidade que a gente estava falando, só que, quer dizer, um outro contexto ali. Quer dizer, a Sabesp está tentando dar recursos materiais para um lugar que ela foi responsável, de certa forma. Eu acho que é um bom exemplo. Aqui, em outras cidades, as agências, as entidades responsáveis por decisões tomadas diante desses alagamentos, dessas chuvas, pudessem ressarcir sem serem alvos, sem ficarem esperando serem alvos de ações judiciais. Eu acho que é um bom exemplo. Mas aquela situação ali, você viu aqueles documentos, como é que se resgata toda a história de um cartório e a história da cidade? Não, e ali há uma distinção importante se destacar. A matéria é excelente. Muito boa. Muito boa e é muito fácil de ver e de entender quando a repórter, a Luísa, fala: a água chegou à minha altura, pronto, a gente enxerga o que aconteceu lá, a comparação. Agora, ali nós estamos falando de prédios públicos, nós estamos falando de instituições públicas. Um pouco antes nós estávamos falando aqui de patrimônios de famílias que são propriedades particulares que perderam tudo por falta de planejamento e falta de coordenação. Então, de fato, não adianta o Estado chegar conduzindo o movimento de solidariedade, é preciso reparar, como o Paulo Sérgio falou. Olha, e a China enfrenta 2 situações climáticas extremas ao mesmo tempo. Uma forte seca que destrói plantações no campo e uma onda de frio que congela o mar. Na província de Henan, no leste do país, a seca impede que o trigo cresça e alcance o tamanho necessário para a colheita. A irrigação só alcança algumas áreas e é insuficiente para reverter a quebra prevista na produção. Na província de Liaoning, no sul do país, as temperaturas abaixo de 0 provocaram o congelamento do mar. Como a região tem um intenso tráfego comercial, navios quebra-gelo foram mobilizados para abrir caminho para os cargueiros. Atentado no aeroporto de Moscou mata 35 pessoas e fere 150. Um terrorista suicida gritou ameaças no setor de liberação de bagagens e, em seguida, acionou os explosivos. A explosão ocorreu num horário de grande movimento do principal aeroporto de Moscou. As primeiras imagens foram feitas com celulares de alguns passageiros. Antes de detonar as bombas, o terrorista gritou ameaças contra o governo russo e acrescentou: "Vou matar todos vocês." A nuvem de poeira dos escombros se espalhou por uma ampla área do setor de desembarque. Minutos após o atentado, as equipes de socorro já transportavam os sobreviventes. Além das vítimas fatais, as autoridades revelaram que existem muitas pessoas em estado grave entre os 150 feridos. O presidente Dmitry Medvedev prometeu buscar os culpados onde quer que eles se encontrem. Nos últimos 5 anos foram registrados vários atentados à bomba em Moscou, todos eles atribuídos a terroristas da Chechênia e do Daguestão. Trata-se de 2 repúblicas da Federação Russa que já integravam o antigo bloco soviético e hoje buscam a independência. Na Chechênia, o exército russo massacrou o movimento pela libertação a um custo de dezenas de milhares de vítimas. Por que cresce tanto terrorismo no mundo, Paulo Sérgio? Bom, no mundo tem várias razões. Primeiro, o desvio da atenção com a invasão do Iraque em busca de armas de destruição massiva que não existiam e ninguém encontrou, em vez de enfrentarem
por exemplo, Al-Qaeda e outras redes terroristas importantes. Em segundo lugar, há um foco que serve como desculpa para muitas ações terroristas no mundo, é que a não resolução da situação dos territórios ocupados na Palestina por Israel. Nesse caso da Rússia, eu acho que nós nunca vamos saber exatamente o que aconteceu, porque a Rússia, na verdade, não é uma democracia, é um regime autoritário, onde o império da lei... Quer dizer, quando o presidente fala ali, vamos buscar os culpados, onde quer que eles estejam, você não acredita no resultado do que vai dar isso? Aqui no Brasil tem uma expressão que eu adoro, é para inglês ver. Claro, vamos fazer uma investigação muito rigorosa, mas não há nenhuma transparência no funcionamento do Estado russo. A maneira com que o Estado russo trata as populações, porque não são só a ressurreição, mas trata a ferro e fogo essas populações dessas repúblicas da Federação, como a Chechênia ou Daguestão. Quer dizer, como o Eugênio falava antes da gente começar o jornal, existe uma dificuldade de diálogo, de comunicação que leva... Não há diálogo nenhum entre o governo russo e essas rebeliões, não há diálogo nenhum. O caso da Chechênia foi emblemático, nenhuma violação de direitos humanos foi investigada na Chechênia, e também deve-se dizer também que a violação praticada pela Rússia. Pela Rússia. Não quero dizer que os chechênios também não praticaram violações, mas a própria comunidade internacional também fez corpo mole em relação às violações de direitos humanos e ao direito humanitário. Quer dizer, com tantas dificuldades de diálogo, onde, como você falou, tem lugares que não há nenhum, isso deve crescer. Não surpreende esse atentado, não surpreende. Claro, não justifica, mas também não surpreende, pelo menos a nós. Olha, nos últimos 15 anos, a pesquisa acadêmica deu um salto no Brasil, mas a boa quantidade de trabalho, de recursos e de cientistas esbarra num problema: a falta de projetos que beneficiem toda a sociedade e não apenas interesses individuais dos pesquisadores. No ano passado, o Brasil investiu 21 bilhões de reais em pesquisa científica. 53% vieram dos cofres públicos, o restante da iniciativa privada. Este cientista diz que o dinheiro do governo não é pouco, mas é preciso incentivar as empresas a investirem mais. Que não há estímulo para que a indústria brasileira procure inovar e colocar novos produtos no mercado, melhores, que competiriam com os produtos estrangeiros. E para isso, o que falta são políticas governamentais. Quer dizer, acabou ficando mais fácil importar do que gerar a tecnologia, que às vezes poderia ser gerada aqui no Brasil de uma maneira muito melhor do que a tecnologia que é comprada no exterior. O Brasil está em 13º lugar no ranking mundial de produção científica, mas a colocação cai para a 24ª se for considerado o número de patentes. O país precisa de diretrizes para que o dinheiro investido de fato retorne à sociedade em forma de novas tecnologias, programas sociais e outros investimentos. Isso nós não temos, isso é muito ruim. Outra questão discutida pelos especialistas é se o governo deveria definir linhas ou áreas de pesquisas a serem realizadas com dinheiro público. Várias formas de financiamento são formas de financiamento a projetos individuais de pesquisadores, que mesmo tendo mérito em si, raramente eles estão acoplados a um programa que vem atender reais necessidades do país. Para o professor Goldenberg, o governo pode escolher áreas prioritárias, mas não deve interferir nas linhas de pesquisa. Os cientistas odeiam direcionamento, não é mesmo? Eles acham que eles devem escolher os seus próprios problemas, não é mesmo? Mas aí, naturalmente, a sociedade fica não é levada suficientemente em consideração. Eu acho que o interesse social deve pesar no trabalho que é escolhido pelos cientistas. Eles devem ter uma certa liberdade, mas não podem ter total liberdade. Eugênio, o que deve pautar uma pesquisa, na sua opinião? O professor Goldenberg fala de interesse nacional, mas o interesse nacional aí, ou interesse, ele fala de interesse social, na verdade. O interesse social aí deve evoluir para uma ideia mais ampla de interesse nacional, que inclua não apenas necessidades sociais propriamente, mas objetivos estratégicos do país, e ele fala uma outra palavra-chave, que é inovação. O que a gente depreende dessa reportagem, é muito claro, é que falta, na verdade, coordenação
O dinheiro público investido em inovação e pesquisa não é inexpressivo, não é pouco. Quer dizer, a gente não está se queixando de falta de dinheiro. Não é exatamente falta de dinheiro. O que é necessário é que exista uma política pública bem definida, coordenada, conjugada a partir de várias ações de linhas diferentes, que estimule de fato a indústria nacional a inovar e a produzir produtos mais competitivos, etc. Aí há um detalhe que precisa ser lembrado, que agora acabam de ser nomeados para 2 institutos fundamentais para pesquisa no Brasil, 2 pessoas que conhecem essa matéria, que são 2 professores da USP, o Glaucio Olivas no CNPq e na FINEP, que coordena o financiamento das pesquisas no Brasil. O presidente será o Glauco Arbix, que já foi presidente do IPEA e que coordena, no Instituto de Estudos Avançados da USP, coordena o Observatório da Inovação. Sei. Isso traz alguma esperança para que esses problemas sejam superados. Isso é um gargalo do desenvolvimento brasileiro. A gente fala que energia é um gargalo, mas esse gargalo da inteligência é um bloqueio para o desenvolvimento brasileiro. Agora, nada mal se a iniciativa privada também participasse. Como estimular a iniciativa privada a ajudar a gente ter uma situação ainda mais confortável para a pesquisa? Paulo Sérgio, quer falar? Eu acho que eu concordo totalmente com o que o Goldenberg e o outro pesquisador falaram. Eu acho que o Estado, além de fornecer todas essas verbas, que são imensas, não há falta de dinheiro, é preciso gerar formas de incentivo à iniciativa privada para que justamente possa investir na pesquisa. Mas tem um outro elemento que eu gostaria de adicionar, é que o pesquisador na pós-graduação ou depois da graduação não pode, de repente, se tornar preocupado com a realidade nacional se durante a própria graduação não é dada a ele oportunidades para ele exercer a sua responsabilidade social. Muitas vezes as universidades funcionam assim como creche, né, para alguns setores da população, quando desde o começo os alunos deviam estar prestando créditos em serviço à sociedade, tanto nas ciências exatas como nas ciências humanas. Quer dizer, para ter um olhar mais amplo da sociedade, não ficar voltado tanto para si. Uma das coisas que mais me irrita e me preocupa que revela muito essa falta de sintonia com a sociedade, são os trotes idiotas que continuam existindo na maioria das universidades brasileiras, onde eles acham que eles ingressaram naquele clubinho e pronto, não precisam se preocupar com mais nada. Eu acho que as universidades têm a responsabilidade de motivar a responsabilidade social que vai se refletir no custo das pesquisas que esses pesquisadores vão trabalhar. Esses pesquisadores vão ficarem ali numa viagem muito pessoal, só deles, não é exatamente, isso? Uma viagem formidável que começa depois do vestibular e depois eles vão continuar nessa passarela preocupados só com o seu mundinho, né? E não com o Brasil. A seguir, a polêmica em torno de penas alternativas para o pequeno traficante. ONG Internacional destaca o abuso policial entre as violações de direitos humanos no Brasil. Aguarde um instante.